Agora, aproveitando que a gente está falando sobre essas operações da Polícia Federal, de alguma forma elas miram também ao entorno de Jair Bolsonaro e nesse entorno tem parlamentares. E essas ações de busca e apreensão que são feitas ali no Congresso, nos gabinetes dos parlamentares. Há uma pressão para que seja aprovada uma PEC que, de alguma forma, limite essa atuação dentro das casas, dentro da Câmara e do Senado. E o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, ele se reúne com líderes para discutir várias pautas e, entre elas, essa PEC da blindagem, né? Porque ele tem sido bastante pressionado pelos parlamentares sobre a atuação da Polícia Federal dentro da Câmara, nos gabinetes desses parlamentares. O Bruno Pinheiro está acompanhando essa história, conversou também com gente ali da oposição, né, que é quem mais tem buscado agora a aprovação dessa PEC nesse momento e vai trazer os detalhes para a gente. Conta tudo, Bruno, bem-vindo. Oi, Evandro, que bom estar de volta. Ótima semana a você. Sempre uma alegria, uma honra e uma satisfação. Ouvi diversos nomes hoje após uma reunião que aconteceu aqui na capital federal, reunião de líderes. Reúnem diversos líderes na residência oficial com Arthur Lira ou até mesmo aqui no Congresso Nacional. O que eu ouvi agora há pouco, inclusive, é que é necessário rever isso, porque isso está incomodando não somente a oposição, como até mesmo outros líderes ali, aliados do governo. E eu ouvi de um importante nome da oposição, que o Congresso Nacional está virando uma delegacia. Está virando uma delegacia, já que uma vez na semana, aproximadamente, operações estão acontecendo aqui dentro do Congresso Nacional. Alguns nomes, exemplo ao deputado Jordi, que foi alvo da última operação da Polícia Federal, ele esperava uma resposta um pouco mais incisiva de Arthur Lira, o que não aconteceu. Mas aí reuniram então e voltaram a falar sobre esse assunto. A PEC é o seguinte: para qualquer tomada de ação ou decisão, ou até mesmo assuntos que vão repercutir no STF ou operações da Polícia Federal, que exista uma autorização aqui na Câmara dos Deputados, que seja colocado em votação, que haja uma autorização. E aí Arthur Lira articulou e fez o quê? Chamou os líderes e disse: converse com os seus aliados e venham com um resultado. Nós vamos avaliar se tem força, se o assunto vai andar ou não. Então hoje esse resultado foi levado na reunião de líderes e o deputado Arthur Lira, articulista como sempre aqui dentro do Congresso Nacional, disse: o nome que será o relator. Quem é o relator? É quem faz essa articulação, quem faz o corpo a corpo, será um nome do Centrão. Ele acredita que é o nome mais isento e que vai aliviar esse enfrentamento entre a esquerda e entre a direita com o nome do Centrão. Então a expectativa é que já nos próximos dias seja indicado esse relator e ele já começa a conversar com os nomes aqui no Salão Verde para de fato levantar este apoio e relatar este assunto. E aí eu entro numa outra parte já, que é uma outra vertente. Arthur Lira também está articulando para emplacar o seu substituto aqui na Câmara dos Deputados. A mesa diretora, já que é o último ano de Arthur Lira. Elmar Nascimento seria o nome de Arthur Lira, mas conversei com alguns nomes hoje, um pouco mais cedo. O que eu vi é o seguinte, que não existe um nome favorito ainda. É importante iniciar as comissões, porque aí tem alguns nomes esperando espaço, que vai ganhar as comissões, ver se Arthur Lira vai honrar o compromisso ou não. Mas essa escolha de Arthur Lira em colocar um nome do Centrão é justamente para agradar a esquerda, a direita e conseguir emplacar também o seu substituto, o seu sucessor. E aí há um entendimento também entre esses lados, que se eles ficarem muito longe de Arthur Lira, eles não conseguem uma vitória. E se a direita também ficar muito longe de Arthur Lira, fica ruim. Então, ambos já sabem que não tem uma força para emplacar um candidato maior do que Arthur Lira e acredito que Lira vai conseguir emplacar o seu substituto com uma vitória esmagadora. Então, indicaram o nome do Centrão, na visão da oposição, já é ligado diretamente com a substituição de Arthur Lira na mesa diretora. Evandro. Vixe. Obrigado, Bruno Pinheiro, pelas apurações. Já já a gente conversa mais. Só tenho uma observação a fazer a você agora. Bela gravata, Bruno Pinheiro. Um grande abraço. Cara dele depois que eu... A caminho, viu, Evandro? A minha tá a caminho, tô esperando. Não sei do que ela tá vindo. Tá vindo de charrete. Que isso?
Gente, vamos falar um pouquinho sobre a PEC da blindagem, né? Essa busca agora dos parlamentares para que de alguma forma haja um controle sobre ações da Polícia Federal em operações nos gabinetes dos deputados. O que Arthur Lira está buscando? Uma relatoria que venha do Centrão exatamente para lidar com ambos os lados, com o bombardeio que virá da oposição, mas também da situação. Como é que você analisa primeiro, Luiz Felipe Dávila, a intenção da oposição nesse momento em levar essa blindagem, essa proteção em frente? Bom, tá correto. Primeiro, uma coisa importante, né? A política é um pêndulo. Hoje vai ser oposição, amanhã vai ser situação. Quem está na oposição pode ser vítima de arbitrariedade amanhã. Então, todo mundo, no fim, tem interesse que a regra seja uma regra boa para os dois lados, porque se beneficiar um lado hoje, amanhã as eleições trazem outro resultado. As urnas, muda-se os papéis dentro do Congresso e você vai ter problema. Então, assim, qual é o problema central nisso? Não tem nenhum impedimento de investigação, ir ao gabinete buscar provas. Agora, o jeito de se fazer isso é que faz toda a diferença. Por exemplo, se a Polícia Federal tivesse, até por uma questão de respeito à instituição, sabendo que os parlamentares têm essa inviolabilidade do mandato, pudesse, por exemplo, dar um telefonema ao presidente da Câmara, no caso, né, dos deputados, Arthur Lira, falar: olha, nós temos aqui um mandado de busca, o senhor tal. Só avisando já muda a situação completamente, do que você pegar e ir entrando, como se fosse, sei lá, estouro da boiada. Então, assim, respeitar alguns rituais do poder ajudaria a não ter que fazer lei para cada coisa que aparece, cada normalidade. Então, o problema é que na política hoje nós perdemos esses rituais, essa seriedade, essas deferências que um poder faz ao outro, que é fundamental para manter, inclusive, a harmonia entre os poderes. Então, precisava de uma PEC? Não precisava de uma PEC. Se isso fosse feito de acordo com as regras das deferências, não que está no papel, não teria problema nenhum. Se a Polícia Federal tivesse telefonado para o Arthur Lira e disser: olha, nós precisamos fazer esse mandado de busca aqui e tal, não teria problema. O problema é esse fator surpresa, esse sensacionalismo, esse exibicionismo, que hoje tudo virou uma coisa midiática. Isso é que causa esse mal-estar, porque essa arbitrariedade amanhã pode ser atrás de busca de narrativas e não de fatos. Agora, Dávila, você menciona aí essa relação, né, esse diálogo que poderia impedir que uma proposta como essa fosse votada. Mas isso também não tem a ver com a falta de confiança na política? Porque se você abre a possibilidade de ter que avisar o presidente da Câmara, e aí vamos excluir Arthur Lira desse cenário, tá? Independentemente de quem seja. Você também não poderia abrir uma brecha para um esquema ou, sei lá, talvez uma corrupção naquele momento, talvez o presidente que esteja em exercício avisar o parlamentar, documentos serem retirados antes da polícia chegar. Isso não tem a ver também com a forma como a política expôs a nossa sociedade nos últimos anos? De alguma forma, em alguns momentos, esse conluio, esse protecionismo, esse corporativismo que faz com que muitos sejam protegidos mesmo cometendo irregularidades? Com certeza. Isso pode ser voltado para o mal. Mas se for voltado para o mal, se acontecer isso, por exemplo, eu vou ter que entrar no gabinete do deputado X e começa a sumir documento, porque eu avisei o presidente da Câmara, e vamos dizer que isso tem que ser, ele tem que dar um aval em 15 horas, 12 horas para não ter tempo para tirar, mas alguma coisa assim. Mas que ele entre. E que, por uma razão, ele consiga avisar em cima da hora e o parlamentar consiga, por exemplo, esvaziar o gabinete, eu teria, sim, escuta telefônica, como é que foi trocada essas mensagens e que incriminaria o presidente da Câmara, que aí sim está violando o seu papel. Mas, assim, a gente tem que respeitar as instituições. E isso é um respeito às instituições, é uma deferência. Não é que você vai impedir a investigação. Você vai ter que ter a investigação, você só está apenas avisando, dando um aviso, que é o jeito que se faz essas relações formais entre os poderes. Sim. E se ele tentar facilitar a vida do criminoso, tem que ir atrás, tem que investigar e tem que punir. É o verdadeiro toque, 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 né? Então bate na porta antes de entrar. Gustavo Segré. Eu não gostei do nome. PEC da blindagem não me parece que seja um bom nome para isso. Blindar e proteger. E a ideia não é proteger ninguém. Eu acho que o nome correto seria PEC do respeito à liberdade parlamentar, por exemplo. Mas não blindagem. Concordo com Dávila.
Deveria ser, por exemplo, um aviso protocolar, de repente, por um respeito institucional. Estamos indo fazer uma busca e apreensão. E poderia, inclusive, omitir o nome da pessoa. Não precisa dizer qual deputado vai ter a busca ou apreensão. Hoje, como está a situação, eu acho que poucos parlamentares devem deixar qualquer documento em qualquer gabinete. E tem o efeito Orloff também, né? Como muito bem mencionava Dávila, hoje é oposição, amanhã é governo. E quem é governo deixa de ser governo e passa a ser oposição. Então, o que hoje pode ser um perseguido, amanhã pode ser um protegido. Em função da história recente da justiça brasileira, eu acho que também não tem muito sentido fazer muitas investigações e depois, quando a justiça elabora uma sentença, mesmo que seja em instâncias superiores, vem um juiz monocraticamente e anula tudo. Então, para que gastamos dinheiro investigando? Deixa todo mundo roubar, não perca tempo nem dinheiro público. É um absurdo. Mas eu não gostei do nome. Eu acho que o nome deveria ser diferente. E você, Alan Gani? Olha só, Evandro, você sabe que eu gosto sempre de trazer aqui a metáfora do DeLorean. Se eu pegasse o DeLorean e digitasse lá 2000, né? E fosse para o passado, a gente voltasse ao passado e à época eu propusesse, olha, uma PEC aonde vocês, parlamentares, vocês serão julgados pela justiça comum, primeira instância, segunda instância, etc. Sim, porque também tem um interesse em mudar, viu, gente? Em tirar o foro privilegiado nesses casos. Então, em vez de diretamente o caso desse parlamentar ir para o Supremo Tribunal Federal, que ele tenha a possibilidade de passar por outras instâncias da justiça. Não é só a proteção aos gabinetes, mas também mudar toda a forma como esse processo funciona. Pode continuar, Gani. Desculpa a observação. Certeza, né? Obrigado. Eu tenho absoluta certeza, Evandro, que a classe política não ia querer, porque entende que o foro privilegiado é um privilégio. O pessoal do direito entende que o parlamentar ele tem que ter uma proteção, portanto, ser julgado pelo Supremo Tribunal Federal. Isso quando a gente estava numa normalidade institucional. Portanto, os parlamentares quererem mudar o foro privilegiado, abrir mão do foro privilegiado, isso quer dizer alguma coisa. Isso quer dizer que, na visão deles, há uma descrença nas instituições de Estado, seja no Ministério Público, seja no Supremo, seja na Polícia Federal. E isso é bastante grave, o que está acontecendo atualmente, ao ponto deles preferirem serem julgados pela Justiça Comum. Fala, Fábio Piperno. Eles prefeririam ser julgados pela justiça comum, porque até realmente acontecer todo o trânsito em julgados, o tempo correria em favor deles. Eu acho o seguinte, essa é a PEC da blindagem, é a PEC da proteção, né? É a PEC do privilégio. Porque eles têm que ter esse tratamento privilegiado que nenhuma outra instituição do Brasil tem. Por exemplo, se alguém quiser amanhã depois entrar no fazer uma investigação lá entrar no gabinete do ministro Haddad, por exemplo. Por acaso alguém vai ligar para o presidente Lula antes e falar, olha, é o seguinte, sou da Polícia Federal, eu estou aqui comunicando o senhor que daqui 3 dias a gente vai fazer uma operação de busca e apreensão no gabinete do ministro Haddad. Não, mas tem diferença grande, né, Piperno? O quê? O que é a inviolabilidade do parlamentar, que é uma coisa garantida pela Constituição. Não tem isso para cargo, não tem isso para o cargo executivo, tem isso para o cargo parlamentar. Então, assim, existe sim na Constituição uma proteção a total. Ao mandato. Hã? Ao mandato. Tem 1 minuto para vocês, pessoal, antes do break. Mandato, mas não, por exemplo, nessas operações, em relação ao que ele está guardando, ao que ele está armazenando, né? Então, seria. Isso seria a criação de um privilégio. Ninguém mais no Brasil tem. Não acho. Ninguém tem isso. Eu acho que isso é a inviolabilidade do mandato. Do mandato, não está escrito no mandato 1 ou 2. E isso é algo que está na Constituição. Não é novo. Por isso que é uma PEC. Isso não está acontecendo. É um projeto de lei. Isso não está acontecendo somente proposta de agora. emenda. Exatamente. Eu citei aqui o do Aécio Neves, lá atrás. Aconteceu isso com ele. 2016, 2017. Então, ou seja, o que aconteceu agora, esse ano, não é uma novidade na história do parlamento brasileiro. A novidade é essa reação. 20 segundos para você, Dávila. Não, eu vou dizer o seguinte, tem que acabar com tudo que é fórum privilegiado. Sabe quantos fórum privilegiados existem nos Estados Unidos? 0. Sabe quanto tem na Alemanha? 1. Sabe quantas pessoas têm fórum privilegiado no Brasil? 45 mil. É uma vergonha.
É uma vergonha, não tem que ter fórum privilegiado nenhum. Todo cidadão tem que estar nas regras da justiça. E para a primeira instância, ele não tem que ter fórum privilegiado para ninguém, nem o presidente da República. A gente vai fazer... Aí vem a versão Dávila Pistola aqui. É sempre bom ter essa parte, né? Essa parte aqui do programa.